De volta com o programa Mulher.com para a gente conversar com a psicóloga, fundadora do Instituto Diferentemente, diferentemente de muitas outras instituições, essa é Diferentemente. E eu dou as boas-vindas a Bruna Rodrigues. Bem-vinda. Muito obrigada, Rita, pelo espaço, pela oportunidade de falarmos sobre um assunto que é muito pertinente, principalmente nesse momento que a gente vem vivendo, né? Nós falamos muito aqui sobre o estresse que causou nas pessoas o período da pandemia. O medo, Sim. O fato de ter que ficar dentro de casa ou na necessidade de sair, ter que usar máscara, tem pessoas que se sentem sufocadas. Enfim, a pandemia ajudou um pouco a ressaltar esses problemas que as pessoas talvez já tivessem antes no seu dia a dia, mas voltando para trabalhar em home office com criança gritando dentro de casa, não podendo ir para a escola. Tudo isso ajudou a aumentar um pouco mais o número de casos dessa síndrome de burnout? Sim, com certeza. As nossas emoções ficaram mais intensas, né? Diante de todo esse cenário de mudanças, de incertezas, essa falta de saber o que vai acontecer amanhã, como que vai ser o ano que vem. Então, principalmente as pessoas ansiosas, elas querem ter bastante controle sobre o futuro, né? Então, essa impossibilidade de eu poder me planejar, essa impossibilidade de realização. Então, tudo isso trouxe um desconforto enorme e legítimo, né? Porque somos humanos e fomos constituídos a partir desses princípios, tentando fazer planos, tentando, se organizar. Minha formatura vai ser o mês que vem, meu casamento vai ser no semestre que vem. Então, tudo isso desmoronou e criou um grande vazio. E esse vazio, ele foi preenchido por quê? Então, diante de todo esse cenário, de todo esse desconforto, muitas questões que, como você bem colocou, que estavam ali guardadinhas, começaram a se transbordar. E com certeza esse fenômeno é um fenômeno que se intensificou por conta de todas essas problemáticas, Rita. Então, explica para nós o que é a síndrome de burnout. Então, a síndrome, ela é muito parecida com o estresse que a gente ouve do dia a dia, né? As pessoas vivem dizendo, eu estou estressada. Então, tem a questão do esgotamento. Então, é quando você está sem paciência para fazer as coisas. Então, no dia a dia, quando a gente se irrita muito fácil. Então, eu costumo dar um exemplo assim, que certa vez, quando eu estava aprendendo a dirigir, a pessoa me chamou de Dona Maria, eu fiquei irritada. Mas assim, Dona Maria é o nome da minha mãe, por que aquilo me irritou tanto, né? Então, coisinhas muito singelas assim que acontecem no dia a dia irritam muito a pessoa. Então, tem um descontentamento muito significativo, aquela coisa de chegar no final de semana e falar, poxa vida, amanhã é segunda-feira e eu não queria ir trabalhar amanhã. Aí justifica a segunda-feira de preguiça? Sim, exatamente. E aí a pessoa começa a ter aquele sentimento ruim, isso já se transforma em outras questões fisiológicas, porque às vezes uma dor de barriga, uma enxaqueca, uma dor muscular que vem de uma tensão, né? Aquela pessoa que fica o tempo todo encolhidinha e incomodada com aquilo que vai acontecer. Então, isso já se transforma em questões fisiológicas também, se desdobra. E aí tem muito essa questão da pessoa também mudar muito diante das outras pessoas. Então, aquela pessoa dentro do contexto familiar, né? Aquela mãe que começa a tratar os filhos de uma forma diferente, que começa a tratar o marido de uma forma diferente. Ela não se acha dentro daquele contexto e aí isso começa a gerar uma frustração muito significativa e isso tem uma despersonalização, que a pessoa ela começa a se desvincular daquilo que ela era, daquilo que a realizava e daquilo que a transformava ela, quem ela era. Né? Então, tem todas essas mudanças assim. As pessoas que estão em volta, principalmente as que convivem
mais de pertinho, seja um colega de trabalho ou os familiares que estão bem mais próximos, são os primeiros a notar, porque estão acostumados com a pessoa de um ritmo e, de repente, aquela pessoa muda totalmente. Ela começa a ficar mais agressiva, mais irritada, qualquer coisinha, como você falou, né? Uma coisa mínima se torna algo grande, né? E aquilo, um grande problema junto com isso. Quer dizer, as pessoas, quando retornam, nossa, você está diferente, né? O que está acontecendo? Está com algum problema? Eu posso ajudar? Ou seja, já identificaram que aquela pessoa já não é mais do jeito que conheceram. Exatamente. As primeiras a perceberem são as pessoas de fora. A gente vai ter um pouco de dificuldade de começar a identificar esses primeiros sintomas. É claro que o excesso de cansaço, né, aquela indisposição para fazer as coisas, de repente sair com pessoas conhecidas, fazer aquele movimento mais interativo dentro do dia a dia começa a se tornar muito difícil para a pessoa, começa a se tornar também estressante. Então, a pessoa, ela sai, mas ela fica pensando nas outras coisas que tem que fazer e aquilo, né, tem um desdobramento de pensamentos porque essas questões, elas vão se desdobrando. É muito difícil falar nas questões emocionais de uma forma sucinta, porque uma vai arrastando outra, né? Essa falta de impaciência vai fazendo com que a pessoa não faça outras atividades, vai fazendo com que exista um excesso de pensamentos, que traz ansiedade. Então, a pessoa já não dorme bem, a pessoa ela já passa o dia inteiro com esse cansaço, com essa indisposição por conta do sono também, que traz irritabilidade. Uma coisa vai ligando a outra. Vai virando uma bola de neve, uma bola de neve. E muitas vezes a pessoa ela só se dá conta quando o corpo começa a gritar que está existindo alguma coisa, porque já virou um sintoma fisiológico, ela chega no médico, o médico faz vários exames e não identifica nada. Então, por muitas vezes, não existe algo que possa descrever que o que ela está sentindo é decorrente daquilo. E aí o médico fala, você precisa procurar um psicólogo, porque são questões emocionais, são questões psicológicas, e aí que a pessoa toma um susto, porque ela não tinha visto aquilo antes, né? E por muitas vezes, além de um acompanhamento psicológico, ela precisa até mesmo de uma intervenção medicamentosa para diminuir aquela intensidade das coisas, aquela aceleração. Muitas pessoas acabam tendo até mesmo licença médica por conta disso. Aí, nesse caso, quando já entra com uma interação medicamentosa, mais as conversas com o psicólogo, a psicóloga, e muitas vezes você falou de dores físicas, vai fazer uma fisioterapia. Ou seja, é uma equipe multidisciplinar, então, que cuida da síndrome de burnout. Sim, sim. Quando identificada no início, Rita, o acompanhamento psicológico serve para que a pessoa se autoconheça, identifique esse transbordamento, né, de sintomas, né, que vão se acumulando e, aos poucos, ela vai conseguindo equilibrar aquele estado. Porque eu costumo dizer que não existe esse ideal, né, esse estado de plenitude que as pessoas costumam idealizar. Existe essa busca constante pelo equilíbrio. Então, quando a gente consegue identificar as questões que tiram a gente do eixo, a gente começa a se observar melhor. Não, estou vendo que isso daqui, né, tá demais para mim, então eu vou dar uma parada. Eu estou vendo que eu estou trabalhando muito, então eu preciso diminuir minha carga de trabalho. Então, essa percepção do que está me adoecendo faz com que eu consiga ter intervenções que diminuam também essas questões. Agora, quando existe uma intensidade muito grande em relação a esses sintomas e isso se torna algo fisiológico, é imprescindível que muitas vezes haja essa intervenção do médico também com a medicação para que a pessoa possa se conscientizar, até mesmo interagir junto com o processo psicológico, porque o processo psicológico exige muito das pessoas essa reflexão, essa paciência, porque às vezes algo que eu tenho que falar com os pacientes ansiosos, olha,
Eu sei que você está sem paciência, mas é preciso ter um pouco mais de engajamento dentro do processo, esperar o tempo necessário para que as coisas possam acontecer. Porque a pessoa está tão acelerada que muitas vezes ela não consegue se dar conta que ela não vê os resultados por conta dessa aceleração. Nós estamos falando aqui de ambiente de trabalho, pessoas que trabalham muitas vezes demais ou que viveram alguns distúrbios, problemas, né? Vamos colocar assim, que eu acho que essa é a palavra melhor. Problemas na família ou problemas que nós tivemos na pandemia, enfim. Essa pessoa assimila tudo isso, mas não necessariamente ela precisa estar trabalhando para ter a síndrome de burnout. Ela pode sentir isso, por exemplo, a partir de um problema que acontece na família, um problema de saúde de alguém próximo ou dela mesma, uma separação de um filho, que aquilo, de certa forma, atingiu essa pessoa. Quer dizer, essa carga emocional que ela vive e no seu dia a dia, mais os seus afazeres, mais como dona de casa, ou porque já está aposentada também, mas, sabe, netos que vêm para casa e tem muitas avós hoje que ajudam tudo. E eu estou percebendo, às vezes com as minhas amigas que eu converso aqui, você que assiste o programa Mulher.com, quantas vezes eu tive a oportunidade nas mensagens pessoais, as pessoas comentarem comigo, nossa, eu estou vivendo um problema, eu estou sentindo dor, vou no médico, o médico não acha nada. Quer dizer, não necessariamente só para o ambiente de trabalho. A síndrome, ela começou a ser estudada a partir da questão do trabalho, com os profissionais da saúde, cuidadores, isso lá nos anos 60, 70. Porém, ao decorrer do tempo, até mesmo o conceito de trabalho hoje em dia se expandiu muito. Por que não a pessoa que está dentro de casa não é uma trabalhadora também, não é um trabalhador? Então, o conceito de trabalho é algo que a gente precisa ampliar um pouco nossa percepção sobre isso. Muitas vezes a pessoa que está dentro de casa, ela trabalha também de uma forma muito significativa, né? Porque as questões de casa também... trabalha mais, né? Tem que ter planejamento, o que eu vou cozinhar amanhã, né? Tem que ter todo um desgaste ali também mental para que todas as coisas deem certo, saiam num tempo certo. Então, tem uma carga ali que é investida também e que precisa ser levada em consideração. Então, todo esse contexto laboral, a gente precisa levar em consideração e, por conta disso, o conceito da síndrome se expandiu muito. Então, a gente pode pensar, sim, que essa pessoa que está em diferentes âmbitos, ela corre esse risco de se esgotar, de, por conta de outras questões emocionais também, se estressar de forma muito significativa e vir ter crises psicológicas muito significativas e que tragam também, eu estou falando o tempo todo porque é muito difícil a gente pensar em uma coisa só. Uma coisa vai trazendo a outra. Porque esses sintomas também levam a outras doenças, levam Exato. a outras patologias psicológicas ou não, né? Sim. Mas tem que ser identificada por um profissional. Não adianta você aí hoje falar, nossa, Rita, eu estou estressada, não estou dormindo direito, estou muito irritada, qualquer cisquinho vira um galhão, né, atravessando a frente da minha vida. Quer dizer, todos esses sintomas devem ser identificados por um médico. No caso de quem está conosco hoje, só já buscar a ajuda de um psicólogo poderia levar esta pessoa a identificar ou ela deve buscar um médico para já também entrar com o medicamento e etc. A avaliação psicológica ela ajuda bastante a ampliar a percepção da pessoa sobre o que está acontecendo. Então já pode começar a procurar um psicólogo. Sim, é muito importante aí essa avaliação para que haja até mesmo uma recomendação. Se o profissional da psicologia ele entender que existe essa necessidade de intervenção do médico, ele vai encaminhar. Então, é algo que vai acontecer, essa indicação, esse direcionamento para um profissional mais adequado. Bom, e tá aí, nós estamos falando sobre a síndrome de burnout. Se você se identificou, já sabe o caminho, já sabe o que fazer. Comece procurando um psicólogo e, é claro, na necessidade, sendo algo mais grave, identificado pelo profissional, você vai, claro, buscar aí com um médico um medicamento que também ajude a acalmar,
a entender, a colocar as coisas em ordem. Sim, por muitas vezes se faz necessária essa intervenção também, quando os casos já estão aí se desdobrando e interferindo a pessoa dentro das interações sociais, dentro do trabalho, dentro da família, desgastando, né, até mesmo as relações. Então, eu acho que é isso que quando a gente abre esses espaços para que as coisas sejam conversadas, que são importantes das pessoas tomarem conhecimento para que algo seja feito o quanto antes. Porque a irritabilidade, muitas vezes, além de trazer esse algo ruim para você, é algo que muitas vezes traz outras questões familiares dentro do relacionamento, na interação com os filhos, porque a gente identifica hoje as crianças também com ansiedade, com irritabilidade, Verdade. Muitas vezes isso tem relação com os pais. Mas não tem idade, então, para o síndrome de burnout? A gente pode pensar em outros transtornos, né? Que nem o transtorno de ansiedade, outras questões de déficit de atenção, que tem também influenciado as crianças, né? Porque pais estressados vão interferir nos filhos, é uma consequência. Então, são essas coisas, por isso quando a gente fala, a gente tem que falar desse ambiente estressor que a gente está vivendo atualmente. Né? Quem não está? Quem não tá? Eu não sei, eu acho que eu não conheço ninguém que não esteja do que a gente está conversando aqui hoje, gente. A gente está num ambiente muito favorável para essas questões. Não é à toa que hoje o Brasil é o país que tem o maior índice de pessoas com transtorno de ansiedade. Então, a ansiedade está dentro da síndrome de burnout. Mas, até então, é um desdobramento que vem acontecendo e é algo que eu venho conversado bastante com as pessoas, porque a gente precisa identificar essas questões e tratar o quanto antes para que isso não passe para as outras pessoas também. E quais são as consequências no organismo desta pessoa que não acha que está acontecendo tudo isso, que ela não está nervosa, que ela não está irritada, que é só uma situação, que é só um momento, mas aquilo vai crescendo, as pessoas em volta notam, fala para ela, mas ela não aceita e não busca cuidados. Quais são as consequências de não cuidar da síndrome de burnout? A gente pode ter questões relacionadas ao estômago, então as pessoas elas podem acabar tendo gastrite, crises de enxaqueca significativas, aquelas coisas que a pessoa precisa ser também, passar por uma intervenção de medicação no hospital. E as questões podem chegar até mesmo no infarto, Rita, porque eu tenho muitos casos assim, de pessoas que ali, diante do serviço, do estresse, entra dentro de uma situação que a aceleração cardíaca aumenta muito e isso pode vir se tornar um infarto, um AVC. Então, tudo isso daí é originado de questões psicológicas também. Bom, tá aí. Então, nós demos esse alerta e eu espero de coração que as pessoas entendam que isso não é brincadeira. Sim. Não é passageiro. Não é. Não é. Dizer, a tendência é agravar-se se não cuidado. Exatamente. A gente precisa trabalhar com essa questão da prevenção, trazendo para as pessoas a informação, para que as coisas sejam acompanhadas o quanto antes. Porque às vezes existe essa questão, mas vai passar, é uma coisa que acontece com todo mundo. Quando é mulher, mulher é assim mesmo, mulher é irritada por natureza. Eu ia perguntar isso. É mais comum acontecer a síndrome de burnout nas mulheres? Por quê? Então, hoje a gente está com essa estatística gritante, né? Porque a mulher, ela está muito mais vulnerável a questões de esgotamento por conta da sobrecarga social que ela tem. Então, a mulher, além de trabalhar fora, ela tem um trabalho muitas vezes doméstico, ela tem muitas vezes as questões relacionadas com os filhos. Então, tem marido também, que muitas vezes exige essa... Às vezes não tem o marido, aí fica a carga também, dobrada, né? Exatamente, que não é dividida, que não é compartilhada. Então, existe na mulher, hoje, esse estado de alerta aí, por conta dessas questões que estão sendo agregadas a cada dia. Então, a mulher ela tem essa autocobrança, essa questão de que precisa fazer tudo perfeito, não, eu preciso ser uma maravilhosa mãe, eu preciso ser uma esposa perfeita, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, e muitas vezes ela acredita que ela precisa ser 100% em tudo.
E esse perfeccionismo, essa culpa que ela acaba levando por conta de não dar conta, porque é extremamente natural, gente, não dar conta de tudo, é algo que psicologicamente sobrecarrega ela. Então, Por isso que as mulheres são mais propensas. as mulheres Elas são são muito mais preocupadas em realizar tudo que tem para realizar, mesmo sem ter tempo e condições físicas e psicológicas para fazer. Exatamente. Existe uma ideia de que ela precisa ser perfeita em tudo. Então, carregar isso é muito pesado, traz uma autocobrança, traz uma culpa, porque é comum, gente. Eu preciso falar isso o tempo todo dentro do consultório com as mamães lá que eu cuido. Não dá para dar conta de tudo, é impossível. Então, a gente nunca vai ser 100% em tudo. Em uns você vai ser 80%, e outros você vai ser 10%, outros você vai ser 5%. Não dá para ser perfeito em tudo. E tudo bem, tudo bem. E tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, olha isso, gente. Bruna, eu quero agradecer a sua participação comigo hoje. Obrigada por nos esclarecer sobre a síndrome de burnout. Eu que agradeço pelo espaço, que é muito pertinente para que a gente comente sobre o assunto, Rita. Gratidão. Conversamos com a psicóloga e fundadora do Instituto Diferentemente, Bruna Rodrigues. E nós ficamos felizes de aprender um pouco mais com ela, né? E aprender. E você, por favor, hein? Né? Você que está vendo a gente aí, segue as orientações, não deixa para depois, procure ajuda, porque o mais importante é você saber que se você não cuidar de você, da sua parte física e mental, pode dar um piripaque.